Começar a gravar. Boa tarde para todo mundo. Hoje nós iremos ter um fechamento, né, sobre a aula do capítulo 6 do livro de vocês, o livro 2, tá bom? Lembrando que na semana passada nós estávamos falando sobre as placas tectônicas e o quanto essas placas, né, o quanto o magma interno, assim como as placas, são agentes que mudam a nossa paisagem, são agentes que mudam a estrutura terrestre, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Cadê? Os slides. Achei. Então, nós tivemos... Aqui. Então, eu falei para vocês, né, que por causa das placas que foram e dos movimentos, né, aconteceu um processo de distanciamento entre as áreas do território, formando vários continentes. E que as placas tectônicas estão abaixo, né, dessa crosta terrestre em que nós vivemos e pisamos de fato, e abaixo também dos mares. Os movimentos dela causam, né, aqui são algumas placas. Eu trouxe uma foto melhor. E aí eu falei, por exemplo, movimentos de conversão. Vocês podem olhar na página 8, desculpa. Movimento de conversão, né? Ou convergente. Nossa, esses aqui tá... Seria esse movimento aqui, tá? O de conversão, em que uma placa está indo para outra. Então, acaba que quando a massa sólida, né, da Terra se choca uma com a outra, uma provavelmente vai subir e a outra vai descer. Tá vendo? Nessa imagenzinha aqui, nessa última imagem, né? O que acaba aqui, uma parte dessa Terra vai ter contato com o magma que está abaixo da litosfera, tá bom? E toda essa mudança, essa coisa, esse processo, né, de mexer o magma, a gente falou também, né, sobre que o calor, sobre toda a estrutura, né, do calor. Deixa eu voltar aqui. A transferência, né, de calor, que a gente estava falando sobre que o calor e o frio, um desce, o outro sobe. E aí nós temos aqui, né, as placas tectônicas. Nós temos o movimento divergente de divergir. Então, um tá contra o outro, tá bom? Uma placa tectônica tá se afastando da outra, o que causa falhas geográficas, tá? Então, que são esses... eu trouxe algumas imagens para vocês verem. E vídeos também, porque acho que facilita muito. É um conteúdo um pouco difícil de entender quando a gente não consegue visualizar isso. Mas tá vendo que quando uma placa tectônica puxa para um lado e a outra placa tectônica puxa para o outro, digamos que estava assim, aí elas estão se afastando. Cria um vão, não cria? Um buraco, não cria? Então, vai subir magma criando lava, tá? E aí nós temos os convergentes. Convergir, né? Divergir, convergir. Eita. Eu trouxe aqui a outra opção, né, de placas tectônicas para vocês. Eu falei que eu ia tentar trazer um mapa melhor. Mas, no livro de vocês, página 9 e 10, vocês podem acompanhar quais são as placas tectônicas que existem no mundo, tá? Ela já entrou. Avisa quando for para copiar. Isso tudo tá no livro. Então, você pode grifar, pegando na página 9 e 10, tá? Quais são os movimentos realizados pelas placas tectônicas causam alterações na superfície terrestre. Então, se ele se afasta, se ele junta, se ele anda um do lado do outro, tudo isso causa diretamente um efeito aqui na superfície, tá? Por exemplo, abalos sísmicos, com terremotos, maremotos e vulcões. A gente vai estudar cada um deles. Mas antes, quais são as placas tectônicas existentes no planeta Terra? Nós temos
a placa sul-americana, que é essa placa aqui, olha, que nós, se você pensar onde que está o Brasil, bem nessa região, tá vendo que nós estamos bem no meio de uma placa tectônica? Não estamos em nenhuma região de borda. A gente fica aqui, olha, mais ou menos. Isso daqui é muito bom para a gente, porque os movimentos de vulcões, terremotos, acontecem muito mais nessas bordas de aplicação uma placa com a outra. Então, permite com que o nosso país seja relativamente tranquilo. Qual livro? Gente, a gente está no livro 2, capítulo 6. Todas as minhas matérias estamos no segundo livro. Já faz umas 2 semanas. Então, placa sul-americana, né? Vocês podem ver na página 9. O Brasil localiza-se no centro dessa placa. E como os terremotos e as erupções vulcânicas acontecem principalmente nos limites das placas, não sofre diretamente com esses desastres. Então, a gente não sente esse tipo de coisa. Placa da América do Norte, né? Que é essa região aqui, olha. Vocês podem ver, certo? Ela tem 70 milhões de quilômetros quadrados. A placa engloba toda a América do Norte e parte da América Central, né? Nessa região aqui, olha. Essa partezinha aqui já é a América Central. E ainda assim ela pega uma área, certo? Desloca-se horizontalmente em relação à placa do Pacífico, causando terremotos devastadores na costa, né, da América do Norte. Gi, provavelmente é a sua internet. Porque o resto do pessoal não está reclamando de estar travando. Mas esses vídeos estão todos sendo gravados, né? E se você não entender alguma coisa, você pode assistir depois, tentar assistir junto com a gente, assistir depois e ler o livro assim que você tiver ele, tá bom? Não sei se ela tá entendendo. Tá travando um pouco para você também, Jamile? Mais alguém tá travando? Normalmente a minha internet, quando ela começa a travar, ela me avisa. Não, né, Gabriel? Ela avisa que a banda larga tá mais fraca. Aqui, ó, divergente separando. Convergente é quando tá indo uma em direção à outra. E conservativo é quando tá uma indo numa direção. É como se elas estivessem em paralelo uma outra, indo em direções diferentes, tá? Que seria essa questão aqui, olha. Por exemplo, da placa da América, do Norte Americana, que a gente acabou de ler. Placa africana. Afasta continuamente da placa sul-americana. Placa africana aqui, olha, sul-americana. Tá vendo que elas estão divergindo uma da outra? Isso daqui cria diversos questões mais no mar, tá? Quando é aqui, olha, nessa região. Eu vou mostrar para vocês no vídeo. Placa arábica fica na Península Arábica, aqui, e parte do Oriente Médio. Essa placa, ela tem choques constantes com a placa arábica, né? Tem choques constantes com a Eurásia nessa região, então as duas vivem se chocando. Com frequência tem terremotos na região, principalmente da Turquia. A placa da Eurásia, que é essa placa gigantesca aqui, certo? Ela é bem grandona, né? Compreende o continente europeu e parte do asiático. O choque pela placa indo-australiana, nessas regiões aqui, olha, tanto na indiana quanto na australiana, tá vendo? Placa da Antártida. Cadê? Aqui. Essa parte aqui também. Após choques com placas menores, dividiu-se originalmente um bloco composto apenas pela Antártida e parte do Oceano
Atlântico e Pacífico. Então, ela foi se dividindo, né? Depois página 10. Vocês podem grifar cada uma dessas placas que a gente está falando, tá? Placas de Nazca. Deixa eu ver nesse outro mapa aqui se eu acho. Aqui. Então, não achei. Aqui, Nazca, tá certo. A placa de Nazca mais densa desliza para abaixo da placa sul-americana, então elas estão indo uma sobre a outra, tá? Uma está se sobressaindo a outra. E em um processo chamado de subdução. Isso ocorre em vulcões. Eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver aqui o vídeo. Ok, aparentemente não coloquei. Vou mostrar aqui nesse outro. Um movimento de subdução é isso daqui, ó, que vocês estão vendo agora. Em que uma placa, ela vai como se fosse entrando nessa região para baixo de outra placa, tá? No caso, isso daqui seria a placa sul-americana e essa daqui é a placa de Nazca. Tá vendo que ela está indo em sentido... Opa, pausei. Tá vendo que ela está indo em sentido abaixo, né, da placa sul-americana. Mexendo aqui na região do magma, que vai provocando calor e ele vai subindo aqui, olha, provocando algumas erupções, estão vendo? Tá? E aí a gente vai mostrando isso depois na questão. Ai, tinha mais uma parte do vídeo. Deixa eu passar inteiro, vai. Olha, ela vai subindo, certo? Essa região vai aquecendo. Esse aqui vai criando lava, tá vendo? Tudo porque tá superaquecendo, né? Esse calor vai para cima. O frio ele tende a descer, né? A parte quente sobe e o frio desce. E aí eles ficam fazendo esse ciclo, né? Então, vocês podem ver também na página 10 deixa eu abrir aqui de novo os slides. Esse movimento de subdução, tá? Placa de Nazca. Então, é esse aqui, tá? Essa imagem que tem para vocês. Próximo, placa indo-australiana. Essa região aqui. Pega a Índia, Austrália, Nova Zelândia, a parte do Oceano Índico. Depois nós temos a placa do Pacífico. Aqui, ó, nessa região. Separa as placas vizinhas e expande o assoalho do oceano, né? Placa dos Cocos. Nessa região aqui. Estou mostrando para vocês cada uma das placas. Também localizada na região do Pacífico, é uma das menores placas tectônicas, né, que nós temos. Placa do Caribe, essa regiãozinha aqui. Encontro dessa placa com a sul-americana, existe uma zona de subsucção também, que a gente acabou de mostrar, com inúmeras erupções vulcânicas, que formam uma região conhecida como Pequenas Antilhas. Lembrando que todos esses movimentos do fundo da Terra, quando eles chegarem à superfície, eles necessariamente vão acabar mudando de alguma forma a nossa estrutura, tá? Placa do Caribe eu já falei, e a última que é a placa das Filipinas, nessa região aqui. Choque dessa placa com a Eurásia ocasiona inúmeros terremotos, erupções, como o Monte Mairon. Eu trouxe aqui para vocês, olha, os movimentos das placas, tá? Quais convergem, quais divergem, quais são conservativo, tá bom? Por exemplo, conservativo, certo? Divergente, 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 convergente, 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 tá? Vocês precisam aprender a ver isso.
Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém na sala de espera. Na verdade, esse vídeo aqui é o que vocês viram, né? Da zona de subdução. E aí nós temos a questão dos abalos sísmicos, que está na página 12, tá? O que são abalos sísmicos? São tremores que ocorrem, vocês podem estar grifando isso na página 12, que ocorrem na superfície terrestre, principalmente em razões de forças naturais no interior do planeta. Calma que o tornado é outra questão, tem a ver com ventos. A gente está falando sobre a parte interna do planeta, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falar, né, sobre um abalo sísmico, é um agente interno de mudança da paisagem. A gente falou sobre os externos, por exemplo, o vento que leva a areia de um canto para o outro, né? A água, quando bate numa pedra até ela se modificar. Agora a gente está falando sobre agentes externos. Então, os abalos sísmicos, né? Como eles se formam? São... Certo? Podem grifar aí na página 12, tá? Esse início, na parte aqui de cima da página 12. Os abalos sísmicos são tremores que ocorrem na superfície terrestre, principalmente em razão de forças naturais no interior do planeta. Se é na Terra ou no continente, ele é um terremoto, e se é no mar, ele chama-se maremoto. E aí aqui no Paralém, né, ele mostra mais ou menos como se forma o maremoto, né? As placas, e aí nessa parte que está escrito aqui no livro também, nessa parte de baixo. As placas deslocam-se constantemente por estarem flutuando sobre o magma, tá? Esse movimento provoca pressão nas bordas das placas, por exemplo, quando elas estão convergindo ou divergindo, tá? Esses movimentos aqui acabam causando uma forma de pressão, né? E as bordas, e que, aliviada ao desgaste natural das rochas se batendo ou se soltando, né? Acontece um desgaste natural dessas rochas ao longo do tempo geológico, leva à ruptura dessas rochas. Toda vez que a gente falar de falhas geológicas, são a ruptura. É quando uma se afasta da outra e vai causando uma espécie de um buraquinho. Pensa aqui. Sabe essa partezinha aqui da minha mão? Quando eu me afasto uma da outra, é como se criasse isso, tá? Então tem o vão aqui de baixo e tem uma levantadinha. Eu vou mostrar imagens para vocês. Principalmente no oceano existem várias falhas geológicas. Tudo bem, Eros. Você pode ajudar ela também? Eu também posso, se ela precisar. Se alguém tiver meu número e quiser passar para ela para ajudar. Esses movimentos, então, provocam essas falhas, né? E libera uma energia muito intensa. E aí, nessa energia, nós temos dois quesitos, né? Página 13. Essa energia se propaga pelas rochas em formas de ondas sísmicas, tá bom? Então, é como se dentro da pedra eles tivessem ondas que quando elas se chocam, por exemplo, elas vão criando uma espécie de uma onda, tá? E aí, se dentro da pedra, né? Por exemplo, quando você vê aqui, nessa estrutura, de dentro da rocha, onde acontece esse início, né, essa intensa pressão, começa o abalo sísmico, é chamado de hipocentro, tá? Então, ondas sísmicas que vão do foco, né, do evento de dentro para fora. E quando ele atinge a superfície, que é no momento em que a gente sente, isso é o epicentro. O epicentro é onde ele é o primeiro lugar que ele vai ser atingido, tá? Eu vou mostrar para vocês em imagens. Então, na superfície terrestre, localizado exatamente o ponto acima do epicentro, né? Nessa imagem aqui você consegue ver. O hipocentro é aqui e exatamente em cima, na superfície, você tem o epicentro, certo?
todo em volta é o terremoto, mas o hipocentro é isso aqui, é onde saiu finalmente o abalo sísmico que foi provocado, né, por essa pressão. Tá conversando, né? Foca aqui em mim, gente. Aqui, olha, como eu falei, né? Olha, o hipocentro é esse movimento aqui, olha, de tensão, de desgaste, de energia provocada entre uma placa e outra, de alguma forma se chocando. Depois nós temos, né? Olha, a onda sísmica, né? Que é até onde essa vibração vai chegar. O hipocentro é onde ele sai para fora pela primeira vez. Falhas, olha aqui, movimentos de rachadura no solo, tá? E aí, como a gente mede se isso é forte ou fraco? No livro de vocês, ele vai trazer que foi criado a escala Richter, né? Para ver o grau de magnitude que tem determinado terremoto. Como que é isso, então? Eles definiram que essa escala, né, foi provocada que o máximo que se chegou até hoje, que é o máximo, né, de um terremoto, é de 9,5 de tensão na escala Richter. Se você ver na página 13, tem uma tabela, né? Que em 1960 foi essa maior evento que já foi registrado. Até por volta ali de 3, na escala Richter, é um pequeno terremoto, um pequeno tremor de alguma forma. Se for de 7, próximo a 7, já é grande. Se é acima de 8, é muito importante, as pessoas devem tomar cuidado, porque provavelmente causa diversos desastres, né? De destruir casas, de destruir toda uma localidade, né, próxima a essas regiões. Mudando um pouco de assunto, mas também tem a ver com as placas tectônicas, o magma e tudo que a gente tem falado. Agora a gente entra na questão dos terremotos. Ah, tá. Lembrando que, apesar de parecer que no Brasil não tem terremoto, só porque nós estamos numa placa, né, em cima de uma placa, não quer dizer que não aconteçam alguns tremores, porque os epicentros, às vezes, são grandes e acabam chegando aqui. Se você vê na página 16 e 17, eles têm vários registros, né, de abalos sísmicos no nosso país, tá bom? Falando um pouquinho sobre o vulcão agora, página 18, né? O vulcão é o nome dado a um conjunto de processos que faz com que o magma, né, essa rocha derretida, né, de dentro da Terra, chegue à superfície. Ocorrem por meio de erupções. O magma, então, ele sai, né, de um... Eu tenho aqui uma imagem. Aqui. Ele sai dessa região que seria um tubo, tá? Uma estrutura de cano. Vocês podem ir anotando, né? O primeiro parágrafo da página 18 é muito importante, tá? Chega à superfície quando ocorrem as erupções, o magma acumulado nas câmaras magmáticas é expelido por meio da chaminé, uma estrutura com formato de canos. Esse processo também ocorre em chaminés secundárias, localizadas nas laterais. Por exemplo, lembra que quando você viu aquele processo, né, de um para o outro, sobe deixa eu mostrar aqui para vocês ficar melhor. Aqui. Tá vendo que vai subindo o calor do magma e eles vão criando aqui, olha, uma estrutura magmática, tá vendo? Umas câmaras magmáticas que depois elas vão sair, tá? Eu vou voltar lá pro outro. E aqui, olha, do mesmo jeito que ele sai pelo cano principal, ainda nas laterais podem surgir novos locais, né, para poder esse magma sair, tá bom? Além da lava, que transborda pelas crateras, o vulcão pode expelir gases, lama, poeira, cinza e rochas, cujos fragmentos são chamados de piroclatos. E quase todos eles causam algum efeito como agente externo na nossa superfície, provocando alterações terrestres, como o magma pode se solidificar aqui em volta, né, criando rochas, tá? Camadas de rochas sobrepostas, mudando a estrutura da paisagem, assim como destruindo
prejuízos financeiros, destruindo lavouras, cidades, construções. Se você já ouviu falar, por exemplo, na cidade de Pompeia, aconteceu um grande desastre vulcânico em que as pessoas se transformaram em rochas, olha, por causa... Eu trouxe uma imagem só porque eu não queria que vocês vissem os outros. Por causa desse vulcão, né? Na verdade, não só a lava chegou até eles, como também essa poeira, né, que veio do vulcão, acabou petrificando animais, pessoas, a lavoura, as casas, então tá lá até hoje, tá? E aconteceu há muito, muito tempo atrás. Eu trouxe uma imagem só. A gente tem só 6 minutos. Eu vou mostrar os vídeos que eu trouxe para vocês sobre as erupções vulcânicas. Acho que esse aqui vai ter que ficar por último. Olha, as estruturas, né, do continente vão se separando umas das outras, tá bom? Isso daqui é como podem se formarem, como que podem formar diversas estruturas. Agentes internos podem modificar a paisagem, né? Ocorreram choques, tá vendo? E aqui é a região do Himalaia, tá? Uma cordilheira gigante por causa desses choques continentais, graças às placas tectônicas. Tá bom? Esse daqui é um videozinho mais curtinho. Uma das regiões mais altas, né, do mundo. Ok. Opa. Aqui é como fazer o seu vulcão em casa. É uma experiência que dá até pra fazer em casa, se você estiver fazendo. Eu já tentei fazer uma vez. Deu muito trabalho e não deu certo. Mas eu vou tentar de novo. Fazer em casa, né, para experimentar. Pessoal, a aula tá acabando, coloquem o nome de vocês no chat, mas a aula não acabou. Eu quero mostrar para vocês aqui o movimento dos vulcões, tá bom? Quando ele entra em erupção. Por que vulcões entram em erupção? A resposta nos leva ao ano 79 d.C. O Vesúvio entra em erupção. A lava e a fumaça tomam a cidade de Pompeia e Herculâneo. Para a época, a explicação era clara. Vulcanos, deus do fogo, estava zangado. Não é totalmente errado. Antes de um vulcão entrar em erupção, ele fica sob pressão. Dentro dele há tanta lava e gás que ele não pode mais suportar. Eu não sei se vocês sabem, mas só esse ano 70 vulcões entraram em erupção na Terra. Foi um dos anos que mais teve nos últimos tempos, porque... não estava acontecendo tanto, e de repente, logo na pandemia, aconteceu isso em várias regiões, tá? Principalmente na região das Filipinas. Tá. Para entender como o fenômeno acontece, pesquisadores enchem vulcões artificiais com diferentes pedras. A quantidade de quartzo tem um papel importante. Se há pouco quartzo, a lava fica líquida. Com muito quartzo, ela fica mais espessa. E isso tem consequências dramáticas. Vulcões em atividade com lava espessa são mais violentos, como Colima, no México. Já o Etna, na Sicília, por exemplo, é mais brando. A lava é fluida e sai de forma tranquila. A causa está embaixo da terra.
Quando uma placa tectônica empurra a outra, então as pedras derretem e são jogadas para cima. E assim, o vulcão entra em erupção. Acredito que eu tenha passado tudo. Gabriel Garcia, Arthur, Eros, Bruna, Ana Sofia, Daniel, Amanda. Mais alguém que está na sala e não colocou o nome? Jamile. Alguém tem alguma dúvida sobre essas atividades que nós tivemos hoje? A gente falou, então, das placas tectônicas, a gente falou dos movimentos de divergência, né, entre os continentes, criando os continentes que são hoje, da Pangeia para como é hoje, né? Falamos sobre os vulcões, falamos sobre terremotos, maremotos, como eles se estruturam, né, da Terra. Eu gostaria muito que vocês leiam o capítulo hoje, se possível, porque aí vocês aproveitam e veem quais que são as dúvidas de vocês. Como um vulcão fica inativo? Na verdade, ele pode até estar dormindo, mas nunca, de fato, as pessoas têm certeza que ele não vai voltar à sua atividade. Porque essa pressão, né, que eles vai criando nesse movimento aqui, às vezes é tão devagarinho que demora de derreter, sabe? Então, são milhões de anos, às vezes, para desenvolver uma erupção, tá? Depende da velocidade da placa tectônica, então muitos vulcões, eles são considerados inativos porque ficaram nos últimos 50 anos sem nenhum tipo de movimentação, né? Sem aquecer, sem sair fumaça, sem nenhum tipo de forma de que ele está vivo. Mas, na verdade, isso não garante que um vulcão inativo não pode entrar em atividade futuramente, tá bom? Porque são fatores internos na Terra, não tem nada que a gente tenha controle sobre isso, tá? Gente, muito obrigada, a aula acabou. Tchauzinho.